Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós teremos a presença ilustre do maestro Edson Ferreira. Tudo bem, maestro? Tudo bem, João? Beleza, vamos conversar então sobre música, a sua associação, como é que a música pode influenciar a sociedade, a juventude, etc. Tá bom? Ok. Muito bem, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA, uma escola de dança e balé aqui de Vargem Grande Paulista, muito conceituada, tem vários prêmios de reconhecimento e certificações. Também a Asione, que é a empresa que cuida aqui do audiovisual nosso, edição de vídeo, marketing, mídias sociais, etc. E o Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio aqui de Vargem Grande que trabalha com sistema Mackenzie de ensino, sistema bilíngue, robótica, entre uma série de outras coisas, e trabalha também com princípios e valores cristãos. Princípios e valores cristãos não significa que tenhamos culto ou serviço religioso aqui. Basicamente, o ambiente da escola é baseado nos princípios do amor ao próximo, respeito a Deus, etc. Então, é um ambiente muito bom para você que gostaria de um ambiente tranquilo para você estudar, ou para, se você tem filhos, também colocar aqui no colégio, tá? Colégio Cognos, então, aqui em Vargem Grande Paulista. Muito bem, maestro. Antes da gente começar, deixa eu só entregar para você uma lembrança do programa. Opa. Tá? Na verdade, são duas lembranças. Hoje eu vou inovar, tá? Isso aqui é uma lembrancinha do programa. E eu queria deixar também com você um livrinho de leituras devocionais diárias, tá? Opa. Do pastor Hernandes Dias Lopes. Que legal. Então você vai ter aí 365 meditações na palavra de Deus, muito bom. Amém. Tá? Oh, legal. Olha que bonito. Se você quiser usar, já tem aí uma... Obrigado. Obrigado mesmo. Nada. Deixa eu pegar. Quer uma água? Não, obrigado. No momento não, obrigado. Comecei com o pé direito então, João. Já comecei aqui. Sou o primeiro a ganhar um presentinho diferente, não? Sim, dá a caneca e o livro, sim. Olha que beleza. Não, sempre era só a caneca. Agora a gente vai dar também. Muito bem. Bom, é muito bom esse material do pastor Hernandes. Que legal. O pastor Hernandes é uma sumidade aí na área evangélica, então, excelente. Glória a Deus. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, não só os presentes, mas o convite, viu? Sim. Fico lisonjeado e é sempre prazeroso falar do Músicos do Futuro, falar um pouco sobre a arte, da importância dela em uma sociedade, né? Então, estou à disposição sempre, tá? E muito obrigado pelo convite. Perfeito, eu que agradeço aí a sua disposição. Já tentamos contato antes, acabou não dando e dessa vez deu certo. Vamos lá. Bom, você é fundador da Associação Músicos do Futuro, né? Que é uma entidade que já tem 27, vai para 28 agora em junho de 2024. Músicos do Futuro, o que seria? Porque quando você fez já era passado, né? Agora nós já estamos no futuro, né? Então, é uma pergunta que nunca me fizeram, hein? Opa, nunca me fizeram essa pergunta em podcast que já fiz vários. Na verdade, foi um aluno da própria associação. Hoje se tornou pastor, já que eu ganhei aqui do Hernandes. Uhum. E um jovem pastor, e foi trombonista, estudou um bom tempo no Músicos do Futuro. Ainda criança, a história ela é longa, né? Porque não se conta 27 para 28 anos num programa de podcast. Mas dentro dessa história, chegado um momento que começou dentro de um vestiário de uma escola pública, e eu fui para um espaço que era público, não era mais a escola onde eu comecei, ela chama José Maria Antunes Ferraz, no Parque Marabá, e aí eu acabei indo para um espaço público, e ali eu comecei a dar atendimento para mais de 60 crianças e jovens. Você já era maestro? Sim, maestro. Na verdade, a minha história musical começa pelo meu pai. Tá? Eu, até a década de 90, o início da década de 90, eu ainda achava que eu poderia ser promotor de justiça, algo assim. E fui fazer faculdade de Direito. Tá. No último ano, eu saí correndo, não pulei pela janela, mas não quis fazer nem o TCC e concluir, mas eu cheguei até o final. Então, voltando, chegado um momento, eu falei assim, eu preciso fazer com que esse início, que era, na verdade, a célula primária do Músicos do Futuro, se tornasse uma instituição. Mas isso foi por uma força maior, porque o espaço que eu utilizava era do poder público, era da prefeitura de Taboão da Serra, e me forçaram, né? Na verdade, fizeram um convite por força maior que eu deixasse o espaço. Nossa. E então, eu tive que procurar. Foi a partir daí, você sabe aquelas historinhas que você precisa de um empurrão? Sim.
E é aquele empurrão que você sofre com ele, você cai, mas você levanta, você toma força, foi aquele dia. E chegar no momento eu falei assim, eu vou criar o projeto. Então ele vai precisar ser consolidado como uma instituição sem fins lucrativos. Que nome eu vou dar? E aí estava garotado. E o David levantou a mão e falou, músicos do futuro. Os músicos do amanhã. Uhum. E aí surgiu o nome Músicos do Futuro. Então, mas só voltando, você estava dentro do espaço público, Sim. oferecendo um serviço gratuito, né? Isso. Para o pessoal, e tiraram você? É que na verdade é assim, tudo que dá certo, por mais que você seja o pai, todo mundo o quer. Então o que acontece? Por eu estar usando aquele espaço que era público, começou uma nova gestão. Tá. Então eles sentiram que aquilo ali era do poder público, que era deles. Então falou assim, então maestro, você não vai usar mais. E aí eles criaram uma escola Sim. chamada Liceu de Artes. Na verdade usou tá. toda a estrutura que eu já usava, Uhum. achando que a escola fosse do próprio município, porque até então o governo anterior entendia que eu vim de uma escola pública dentro do vestiário, aonde teve um professor muito querido, que eu vou até citar o nome, que a gente chama de Fenólio, Antônio Carlos Fenólio, e ele estendeu a mão, puxou para dentro da secretaria dele. Ele era, na verdade, secretário de Educação e diretor de Cultura. E me deixou no espaço e começou a me ajudar. Então muda a gestão, o cara acha que aquilo ali é da prefeitura. Então eu catei minhas coisas e comecei como um circo mambembe, andar pelas escolas aos sábados e domingos e dava aula na minha sala, eu tinha um outro quarto, né, no meu apartamento que eu não utilizava, então dava aula nesse espaço. Então, automaticamente criaram dentro de uma conspiração que isso acontece. Isso é o grande problema daqueles que fazem a parte de marqueteiros políticos e acham que vão fazer uso disso. E graças a Deus, Deus me levantou e deu providências aonde eu cheguei, então, a constituir o Músicos do Futuro e usar de um espaço que hoje eu estou há 18 anos pagando aluguel, tenho sonhos de comprar esse espaço e posso dizer que são 10 mil alunos já atendidos, mais de 10 mil alunos atendidos e muitas vidas foram transformadas dentro desse espaço. Tá, você dava aulas... De língua portuguesa. Sim, mas e a parte da música? A parte da música, ela vem do meu pai, como eu citei anteriormente. Então eu via a necessidade que assim, infelizmente, eu entrava na escola para dar aula, eu via que eles tinham muito mais horas vagas, aulas vagas do que aula. Eu ficava inconformado com aquilo, porque eu vim de uma família muito simples, passei por muitas necessidades. E eu sentia em mim que eu tinha que fazer algo por aqueles jovens. Sim. Foi o start. Então até hoje me pergunto, por que você criou Músicos do Futuro? Se você pegar diversos vídeos, eu vou dizer a mesma coisa. Eu não sei. Eu fui usado por Deus. Esse era o propósito dele. Quantas vidas foram impactadas? Quantas vidas transformadas? Na minha capacidade humana, eu sempre falo isso, eu não teria a capacidade humana para compor do nada, sem dinheiro, sem nada. E repito em todos os lugares, eu tive o prazer de ter o meu nome no SPC Serasa por 2 vezes. O prazer? O prazer. Por quê? Porque eu comprei instrumento e não consegui pagar porque disseram que ia me ajudar a pagar. Entendi. E meu nome foi para o SPC. E eu resolvi para lá, para cá, paguei. Faria tudo de novo. Porque foi por essa ousadia, por essa persistência, que eu cheguei aos 28 anos que vamos fazer e com essa quantidade de pessoas atendidas. Você hoje vive da Associação dos Músicos? Não. A associação, na verdade, eu fui durante 20 anos coordenador pedagógico junto com a minha amiga Aida Machado na Faculdade de Cantareira, um dos maiores cursos de músicas da história do país, que acabou sendo fechado pela família que não teve mais interesse de seguir, né, o nível superior. Mas hoje o Músicos do Futuro é a minha vida. É claro que eu sonho de poder ficar 24 horas e viver do Músicos do Futuro. Mas é um projeto social. Então, um projeto social, ele não vende nada. Ele vive de doações, ele vive de convênios, de parcerias. Tá? Então, o Músicos do Futuro, de 10 pessoas que falam comigo, João, 9 falam, meu, você é louco, fecha isso, vai viver sua vida.
mas eu queria que de 10 pessoas, 9 dissessem, eu vou te ajudar. Sim. As pessoas não entendem que o problema social, ele acha que o problema social é de alguém, não é dele. O problema social é de todos nós. Porque não adianta eu dar o de melhor aos meus filhos e lá fora alguém tentar tirar a vida deles. Então, mas o problema social, só voltando um pouquinho, ele é quem que é a causa do problema social? Porque a gente trabalha, aqui tem uma escola, Sim. que a gente procura dar educação, né, com valores cristãos, etc. E tal. Você tem lá o seu projeto, tentando encaminhar, né, o pessoal, aqueles que precisam, e onde é que está o problema, então? Bom, isso aí é bem profundo, né? Nós estamos falando desde o início da história do nosso país, né? Desde escambo e tudo mais. Então eu acho que a questão educacional, a gente, no papel nosso como educador, a gente tem a ideia de transformar a vida das pessoas por meio da educação. Sim, exato. Levando conhecimento. É. Então, a escola... Então vamos pegar aí... Nossa, é tão polêmico isso. A escola não está para educar. Ela está para ensinar. Transferência de conhecimento científico. Sim. Pautado de estudo por cada educador que se encontra aqui na escola. Cada um na sua área. Quanto à questão dos princípios, quanto à questão da moral, da ética, entre aspas, acharíamos que deveria ser trabalhado dentro das casas. Sim. Então, como nós estamos falando de problemas de estrutura de décadas e séculos, então isso vai batendo, está represando. E vem uma pandemia. Hoje eu posso dizer quantos meninos dentro da associação a gente percebe que está depressivo. Jovens que tentaram dar cabo à vida. Que loucura que é essa, João? Sim. Então, estrutura. Além de todo o processo que nós estamos falando, que é educacional, existe também uma lacuna, uma vacância daquilo que é espiritual. Independente da religião de cada um, respeitando ela. Se você não crê, então você fica pagão, você fica divagando. Onde está você? Quem é você? Para onde você vai? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Então, o projeto Músicos do Futuro, quando eu estabeleci isso, que é por isso que eu falo, ele estava justamente no vazio dos meus sonhos. Porque eu tenho certeza absoluta na minha infância que eu era uma criança depressiva. Porque eu sempre ficava no meu cantinho, sempre... Então, a arte, ela mexeu comigo, e muito. Seria um outro ponto, outro podcast, teria uns 20 podcasts para dizer cada um sobre, em cada caixinha que eu poderia colocar, o meu processo de vida. Então, vamos falar um pouco sobre arte, né? Você falou que o que a arte transforma. Por quê? Porque, assim, a gente, quando fala em arte, principalmente em escola, né? Você vai estudar, tem um material nosso aqui, inclusive, que tem material de arte, vai estudar grandes artistas, pintores, músicos, etc. Não? As fases da história da arte ao longo do mundo, né? Mas a arte em si mesmo, prática, acaba não tendo, né? Você não forma artistas aqui, né? Não. E acaba que a arte, do jeito que a gente conhece, né? Teatro, música, expressões artísticas em geral, até pintura mesmo, né? O cara só fica famoso depois que morre, né? Então, assim, a arte em si é um negócio meio que tem um estigma em cima dela, não é isso? Tem. Olha que coisa interessante, vamos voltar para a educação. Os artistas brasileiros são talentosíssimos, porque nós temos uma mistura de identidade, eu poderia dizer uma polifonia cultural. Nós temos os nossos co-irmãos negros, que chegam nos navios negreiros com uma bagagem que os africanos, em termos de questões de musicalidade, são impressionantes. Pegar os coros afro, são coisas mais lindas. O cantar deles, a maneira deles cultuarem, a maneira... Lindo. Encontra com os nossos índios, ritmicamente fantásticos. E toda a nossa parte cultural e musical, se você pegar desde a Península Ibérica, você pega ali que os árabes vêm praticamente colonizando, chega aonde? Em Portugal. Que a riqueza toda desses caras, quando eles vinham fazendo música, passando por toda a história do alaúde, que o alaúde, já ouviu falar sobre o alaúde, né? O alaúde, na verdade, vem de Alá, porque eles usam esse instrumento para adoração. Então, esses caras chegam até Portugal, de uma riqueza musical fabulosa. E quem bate no Brasil? Os portugueses. Sim. Trazendo essa riqueza.
Então nós temos uma polifonia cultural, musical imensa. Por isso que os caras falam, os brasileiros são maravilhosos. Paramos aí. 50%. Só que aí, quantas pessoas me perguntam, mas precisa fazer faculdade de música? Puta, já toco. Aí existe a decadência educacional. Porque você imagina se nós tivéssemos esse talento com a vida acadêmica. Já pegando os países de primeiro mundo, eles são acadêmicos, Sim. mas não têm essa riqueza musical e cultural que nós temos. Há uma necessidade urgente, que nós tenhamos não só aquilo que é nato, orgânico, mas tem que ter a vida acadêmica. Senão não tem sentido de ter faculdades, senão não tem sentido de investir numa escola. Porque um pai tem que entender, quando se investe numa escola como essa, não é uma despesa, é um investimento para a vida. Não se deixa patrimônio para filho, João, penso eu. Se deixa uma formação de qualidade, para que eles possam constituir a sua própria vida. Agora me fala uma coisa, você, assim, aqui no Brasil principalmente, você tem que ter um diploma, né? Tem essa cultura de ter diploma, que eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, não é isso. Se você tem as suas habilidades lá de alguma coisa que você faz, tá ok, né? Não necessariamente você é uma sub-raça porque você não tem uma faculdade, né? Sim. Agora, se você faz um curso, por exemplo, né? Tem um curso médio aqui, né? E a gente não tem essa disciplina. Como eu falei para você, tem a disciplina de artes, mas ele fica mais em história, né? Não é uma história, não é uma arte prática, né? Faculdade tem, né? De música. Tem. Todas as áreas hoje. Mas não é um negócio que é evidenciado, né? Que, quando você chega na sala de aula e fala lá para o pessoal do médico, que vocês vão prestar vestibular do quê? Medicina, engenharia, Isso. mecatrônica, né? Que o pessoal quer. Eu nunca vi ninguém falando, vou fazer a faculdade de música. Justamente cultural. Porque, na verdade, nós estamos falando paralelamente numa questão de formação, de conhecimento. Quando você fala assim sobre a formação, os livros, eles são tudo. Você viaja o mundo pelos livros. Sim. Então, nós não estamos falando, tudo bem que a pessoa fala assim, olha, não tenho recurso para fazer uma faculdade. Mas a pessoa tem o acesso aos livros que também não é colocado a ela. Então, é muito maluco tudo isso que nós estamos colocando ainda num país de 500 anos, que é um bebê. Sim, perto da Europa, por exemplo. Sim, é um bebê. Então, o que nós estamos falando é que a gente começa, parece que até confuso. Para quem que vai nos ouvir, nos assistir, fala assim, os caras acho que saiu fora do eixo do podcast. Eu falei, não, o assunto ele é tão polêmico que ele vai enganchando uma perna na outra e automaticamente a gente teria que fazer vários podcasts para que a gente pudesse resumir tudo isso e colocando cada um numa área. Você perguntou a importância da arte na vida das pessoas. O que a música ela faz? Por que fazer faculdade? Por que as pessoas não escolhem a faculdade de música? Porque, vamos lá, se nós pensássemos hoje daquilo que nós vivíamos na década de 80, onde dentro da escola a gente tinha ainda a oportunidade de fazer aula de canto orfeônico, que existia. Era até fraquinho, que eu cheguei a pegar naquela época, ainda era criança, era fraco. Mas existia alguma forma. Existiam as fanfarras nas escolas. Sim, isso eu participei muito. Existiam as bandas, existiam os coros. Eu pergunto a você hoje, aonde está tudo isso? Por isso que nós estamos falando de uma sociedade, falo brasileira, sem afetos, porque a arte trabalha a sensibilidade humana. Então, eu particularmente, todas as vezes que eu cheguei nas escolas, e os meus filhos estudavam numa escola na Zona Norte, no Jardim São Paulo, né, porque eu fui, na verdade, trabalhei muitos anos para eles, que era mantenedor. Quando eu trouxe meus filhos a Taboão, porque eu sou taboanense, amo essa cidade, a minha cidade, 65 anos, completou ontem. Eu procurei todas as escolas e posso lhe dizer que nenhuma tinha na sua matriz curricular arte. Sério? Sério. Então, como eu falei, nós temos flauta aqui, né? doce. Tá? Então nós precisamos entender, porque fala assim, mas eu não estou para formar músico. Mas eu estou, na verdade, a arte dentro da própria escola precisa saber-se muito bem, o educador, se ele tem formação e qual a propositura dentro da própria ideia da matriz curricular. Porque mesmo que as escolas implantem isso, o desenvolvimento é cognitivo da criança. Desenvolvimento motor, lateralidade. Isso é para a vida. Então não é o cara fala assim, eu tenho uma aula de musicalização. O termo está até errado.
Musicalização se faz do 0 aos 100 anos. É formação musical. Musicalização você dá para qualquer pessoa. A minha avó, com 97 anos, ela cantava e queria aprender, então você está fazendo a musicalização com a pessoa de 97. Agora, uma formação musical é para a vida, onde você vai desenvolver vários aspectos que são importantes para a vida de uma criança. Isso é muito sério, João. Então, quantas vezes as pessoas me ligaram? Outro dia mesmo, eu deixei o meu tempo, fui com o maior carinho atender 2 pessoas. Maestro, você poderia dar uma curadoria aqui e falar tal, tal? Aí falou, já entrou tantos professores aqui, saíram. Aí eu falei assim, quanto você paga a aula? Quanto? Eu falei, você não vai ter professor de qualidade aqui. O professor de qualidade não vai aceitar o que você está propondo. Mas eu não posso. Então, por isso você não vai ter, porque um profissional ele tem que ter propriedade e habilidade. Propriedade de conhecimento, habilidade para poder conter todos esses jovens, essas crianças que vão chegar cheio de energias. O educador ele tem que ter autoridade. Então, são vários aspectos que a gente vai entrar aqui e a gente vai ficar discutindo. Eu sempre falo o seguinte, entrei numa polêmica esses dias, numa reunião pedagógica, onde quando deixaram de usar professor, virou pro. Toda palavra, para mim, tem que ter prefixo e sufixo. Eu aprendi isso. Pro só tem o prefixo, né? O que é pro? Isso ficou tão vazio e tão distante dos afetos. O pro. E aí, conforme virou pro, perderam o respeito pelo mestre. Sim. Então, com certeza. Só para resumir, então, o Músicos do Futuro, tudo que eu estou colocando aqui, eu faço. Porque tem muitos que faça o que eu falo, pois eu não faço o que eu falo. Faça porque eu faço. O Músico do Futuro ele é fora da escola, né? Não tem dentro um programa dentro da grade curricular. Não, o Músicos do Futuro é contraturno. Contraturno. Eu tenho, na verdade, o atendimento aos munícipes e as crianças que vêm, por exemplo, estudam à tarde, estudam de manhã. Os que estudam de manhã vão à tarde. E o período noturno, que são para os adultos, né? Eu sempre tive a preocupação também em separar por idades, dentro de um contexto pedagógico, né? Porque idades, você não vai colocar uma criança de 10 com 14, né, que é um pré-adolescente, ou com um adulto, que a linguagem é uma linguagem diferente. Então, sempre me preocupei com todos esses detalhes. O projeto Músicos do Futuro, por mais que chame um projeto social, eu nunca deixei o assistencialismo chegar do portão para dentro. Ele é um projeto educacional com reflexo social. Quando você educa, você socializa. Quando você educa, você até pode tentar a ressocialização, que é mais difícil. Por exemplo, um rapazinho que está envolvido com o tráfego e está lá fazendo serviços lá deles, ele se interessaria por um negócio desse? Ou Não. Quem que se interessa? Quem é que vai atrás? São os pais que levam, a pessoa mesmo que fala, sabe o que é? Precisaria de um direcionamento na minha vida, eu vou fazer música. Como é que funciona isso? Quando se fala das crianças, são os pais que têm a preocupação de dar um direcionamento para a vida deles, né? Querem fazer algo, querem deixar algo. Tem criança que começa e fala, não aguento esse negócio de ficar aprendendo música, repetindo, porque tem que treinar muito, né? Fala, não quero, não vou fazer, vai lá e não faz nada. Porque justamente, vamos voltar lá atrás do nosso podcast, não há uma disciplina. Nós não somos disciplinados. Sim. Então, por essa exigência que a própria música tem, ela vai espanando, cara. É como uma porca e um parafuso. Você vai, cada aula dando uma apertada, ele vai espanando. Tá, mas o que se você for fazer uma análise fria e calculista, não tem nada que você chegue a algum lugar se você não tiver disciplina. Então. Tem que ter, né? Ele vai espanar em tudo, então. Para isso tem um jeito. Para quem educa, o educador, e a gente bem sabe disso, você trabalha com os educadores, você sabe que se não houver o amor, nada se constrói. Com certeza. Então, os educadores, na verdade, são eles que formam os engenheiros. Não há engenheiros sem um profissional da educação. Na verdade, até eu vou fazer um parênteses, né? Profissional da educação somos nós que estamos na administração. Os educadores que estão na ponta mesmo, né? Porque hoje eu me coloco como profissional da educação. A diferença do educador, profissional da educação. O educador está dentro da sala de aula. O profissional da educação... Sim, é equipe de suporte. Equipe de suporte, né? Então, eu vejo que nessa estrutura nossa, tudo que nós estamos falando, você percebe que a gente vai bater no mesmo ponto? Educação. Sim.
Educação. Disciplina, maneira de estudar, projetos, sonhos. Então, o que eu faço desde a formação musical são as crianças que chegam no Músicos do Futuro a partir dos 7 anos. É justamente trabalhar o lúdico com eles. O cantar, o dançar, o desenvolvimento cognitivo, a lateralidade, o prazer de eles estar envolvidos nesse processo. Aí o bichinho da música entra na veia. Aí é comigo. E todos os educadores. Só que tem que ser agradável. É como a palavra de Deus, ela é suave e leve. Sim. Chicoteia também. É claro. Quando você está fora da curva. Não, tem que ter a disciplina do mesmo jeito, né? Não tem como. Não tem, é difícil. Então o aluno entra, você ensina os princípios da música e ele escolhe um instrumento. Isso aí. Quando chega com 7 anos. Eles vão dos 7 aos 10, dentro da formação musical. Teoria musical. Não, da formação. Quando eles chegam nessa idade, entre 9 anos para os 10 anos, eles já escolhem um instrumento musical. Aí eles vão para o instrumento, canto coral, teoria e percepção. Aí eles já estão preparados. Olha que coisa engraçada. Antes, eu percebia que quando o aluno chegava para ir diretamente ao instrumento, a demanda era muito maior. Tá. Porque eles se assustavam com o processo. Agora, os pequenininhos, quando eles chegam, eles já estão acostumados com aquelas experiências. E se torna, então, um processo pedagógico prazeroso. Então, a demanda é bem menor. E muitos deles hoje, quando você vê que eles estão tocando muito bem, vieram da formação musical. Bom, antigamente, a gente tinha muito mais gente frequentando igrejas, e nas igrejas mesmo, o pessoal usava o inário com cifra, né? Com cifra não, com pauta, né? Sim, tem. E as notas musicais e tal. Hoje é tudo projetado num telão, não se usa mais o inário com a pauta que chama, né? Sim, pauta musical. Com a pauta musical. Hoje são só o que o pessoal costuma chamar de cânticos, né? Sim. Algumas vezes só com a cifra e tal. Isso, tanto que muitos artistas musicais, né? Vieram de igreja, Elvis Presley, acho que Michael Jackson também, eles eram evangélicos, frequentavam a igreja e tal. E tinha isso, né? Saía muito desse meio da igreja, religioso, as pessoas que cantavam e tocavam, né? Na minha época, basicamente todos os adolescentes, jovens, cantavam ou tocavam alguma coisa, tinha coral e tudo mais. Isso foi se perdendo. Nas igrejas, definitivamente, tem pouco. E a sociedade hoje está desse jeito, quer dizer, igreja, a maioria não quer saber, né? A música sacra, esse tipo de música, nem pensar. Tudo cânticos quadradinhos, rapidinho, 2, 3 estrofes, repete e pronto, né? Isso tudo também influenciou a empobrecimento, você não concorda? Eu acho que o grande problema, onde deu ruim, foi do período do Renascimento. Quando a gente pensa no iluminismo, ali deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim porque é o seguinte, vai quebrar. É claro que era uma renovação, mas muitas coisas a gente foi se perdendo a partir dali. É claro que a Idade Média, chamada de Idade Escura, aquele período, porque você estava ali amarrado dentro de uma caixinha de sapato. Então, quando você falou, existe isso, né? Então, o mito da caverna é fantástico para a gente entender isso. Eu acho que o mito da caverna é justamente o renascimento, né? Existe esse mundo aí fora? Então, vamos mudar tudo isso. Então, foi perdendo muito disso. Só para ter uma ideia, já dei podcast sobre a música na igreja. Hoje tem muitas igrejas ou músicos que não têm formação, que ele está fazendo células rítmicas, que muitas vezes ele está fazendo vamos dizer, de uma outra religião, fazendo células rítmicas da bateria que ele está fazendo música gospel. Que se fosse pensar nessa mesma música hoje, dentro dessa estrutura musical que a gente tem, a Inquisição mandava... exatamente. Né? Muitas vezes você só troca a letra, o ritmo é o mesmo. Então, mas a música, de uma forma geral, ela passa por um processo de mutação, conforme a sociedade. É só a gente lembrar, nós já tivemos Eguinha Pocotó, quantas coisas nós já tivemos. Né? Então, eu estou fazendo essa colocação
Mas eu também não queria voltar muito no Renascimento, não. Estou falando uma coisa de Não, sim, 40, 50 anos a gente atrás, começou né? a dar ruim lá atrás, né? Ah, já vem de lá, né? Já de lá. Agora, como que fazer com que os alunos se interessem? Porque a gente sabe que a música, tanto que você pega músicas de algumas décadas aí, a riqueza musical, assim, eram vários instrumentos, vários arranjos. Hoje é muito quadradinho, né? Muitas delas são eletrônicas, então não tem aquela riqueza de instrumentos, né? Como fazer com que esse pessoal... Porque assim, a gente tem aula de música aqui do primeiro ao quinto, então eles tocam flauta, xilofone, e tem um outro que eles puseram agora que eu esqueci o nome, que é um tecladinho que sopra, como é que chama? Escaleta? Escaleta, isso aí. E as crianças gostam, mas no Fundamental 2 já não entra mais nessa parte musical. Não sei se perdem o interesse, não quer. Inclusive, nós estamos agora querendo, até estou fazer um spoiler aqui. Nós vamos fazer um festival musical aqui, justamente para incentivar esse tipo de atividade dentro da escola, que as pessoas cantem, quem gosta de cantar, toque, quem gosta de tocar, e começa a ver se resgata isso. Mas a maioria das pessoas eu não percebo mais esse interesse assim pela música, de aprender violão, guitarra, contrabaixo, bateria, tal. Esse é o nosso papel. Nosso papel daqueles que estão no papel como educador, aqueles por área que estão na sua formação, seja o músico especificamente, quando ele vai fazer o trabalho, ele tem que ter habilidade e propriedade. Sim. Porque ele tem que desconstruir isso. Um jovem, uma criança, eles estão para isso. Eles são movidos por pulso. Quanto mais pulso, quanto mais energia, menos poesia. Tá. Eu vou repetir. Quanto mais pulso, quanto mais energia, menos poesia. Porque a poesia, ela requer reflexão. Sim. A poesia requer um estado de espírito maior. Então nós temos que, na verdade, fazer com que as nossas crianças, desde os picorruchos, os pais voltem a ler para eles. As crianças precisam viver um mundo ainda imaginário. Precisam sentir e refletir. As crianças hoje já não suportam mais ser contrariados. Sim. Eles precisam sentir a dor da perda. Precisam ser contrariados. Então, essa situação toda vai bater no que você me perguntou. É claro que eles não vão estudar violão. Por que eu vou trabalhar a minha sensibilidade sendo que eu não a tenho? Não está sendo desenvolvido em mim isso. Eles precisam, na verdade, ser desenvolvidos essa questão do sentir, do chorar, sim, do se emocionar. Diz uma coisa, um dia desse aí eu descobri que tem uma inteligência artificial que faz música, certo? Aí peguei só um tema lá para ela, dei um tema e falei, faz uma música baseada nesse tema. Aí ela compôs, fez a letra e a melodia, e ficou super legal, com bateria, baixo, teclado, uma série de outros instrumentos lá. Acho que sax não tinha, mas como é que fica agora? Muito bem, você acabou de dizer. Não falei que as batidas, quanto mais batidas, menos afetos. É verdade. Então, o que acontece? Procura na Bíblia alguma passagem que os tambores foram usados. Tem várias, né? Você não vai encontrar. Tambor? Tambores. Você vai encontrar liras, você vai encontrar cordas, porque, na verdade, os tambores, eles chamam a atenção. Não tem tambor? Tambores. Nossa, eu achava que tivesse. Inclusive, é uma discussão muito grande por parte da igreja, o uso das baterias dentro da igreja. Não tem tambor. Então, os tambores não eram citados. Não tem um nome diferente para tambor, não? Não. Os tambores, eles não eram... Porque, na verdade, se você for ver a energia que causa os tambores, vou criar uma polêmica aqui, mas é uma questão de entender isso. É importante porque é eles que nos impulsionam. Sim. Mas veja só, quando você não tem uma limitação, até mesmo dentro de uma orquestração, ele se sobressai.
Então, quer dizer, às vezes você tem bandas que o cara faz, é banda para bateria solo. Sim. E o cara não toca a bateria, ele bate na bateria, de tanta energia que ele impõe. Né? O tambor, ou a bateria é instrumento de percussão, que dá o ritmo, né? De percussão. Sim. De percussão. Então, hoje, a gente percebe o seguinte, quanto mais energia você coloca, isso até é música gospel. Antigamente, a música era feita para adoração. Sim. Quando se falava a música, então você tinha tudo aquilo que não fosse para o divino seria profano. Hoje não tem diferença. Não, por quê? Toda a orquestração, se você carregar ela, você mata o oratório. Aquilo que seria a própria liturgia, aquilo que poderia ser a própria poesia voltada ao divino, quando você carrega. Então, quer dizer, a música, ela se tornou a mesma coisa do que a própria adoração. Olha que loucura isso. Então, o que a gente precisa entender que tudo que nós estamos falando desde o começo, você pode perceber que falta entendimento. Por isso que a sociedade ela não vai compreender o que nós estamos fazendo. E eu poderia deixar mais uma polêmica, e das maiores, talvez dentro do podcast. O que você acha que a arte ela não é tão vista com bons olhos? Por que há um sofrimento para os músicos do futuro manter as portas abertas durante 28 anos? Isso não é um plano terreno, no meu ponto de vista. Isso é uma questão espiritual. Porque se uma sociedade hoje tiver hoje um investimento dentro da arte, na vida dos jovens, das crianças, eles terão qualidade de vida. E toda a carga negativa que possa existir no mundo não vai deixar. Diz uma coisa, aqui no Brasil a gente sabe que é isso mesmo, né? E quando se fala em artes, na escola pública principalmente, que a gente vê aí na internet umas aberrações que o pessoal chama de arte. Em outros países, por exemplo, né, Estados Unidos e Europa, nos Estados Unidos eu ainda vejo muito, né, que a pessoa tem que... Eles fazem teste para entrar no coral da escola, ou em algumas atividades artísticas lá. Ainda lá tem esse direcionamento para a arte, para o teatro, para as peças que eles fazem lá e tal. Ainda tem? Ou também está que nem... Porque aqui eu acho que não tem. Tem. Por exemplo, você pode pegar aquelas drum corps, que com aquelas bandas de marcha, que a gente chama de banda marcial. Uhum. Os campeonatos que eles têm naqueles estádios imensos, aquilo lota, aquilo é cultural. E as drum corps são das universidades, Sim. Onde o aluno ele é bolsista da universidade e ele participa da drum corps. Tá, você falou que é cultural. Definitivamente a nossa cultura como é que é? Futebol, samba e carnaval, né? Tem muita riqueza, João. Tem muita riqueza. Só que essa riqueza, quando ela é estampada ou quando ela é anunciada nas emissoras de televisão aberta, quando que isso é dito? A gente só tem, na verdade, dentro dessas emissoras, por isso que eu não assisto televisão, só desgraça. Sim. Quando você liga a TV, a pessoa ela não percebe, mas se deixar, é um portal de problemas dentro de casa. As pessoas que assistem isso, elas acabam se deprimindo. É como se o mundo estivesse, de fato, com só problemas. E não, existe belezas. Vai até o Músicos do Futuro, você vai ver as crianças cantando, dançando, você vai ver meninos tocando violino, meninos tocando violão, os grandes grupos de coros que nós temos lá. Hoje você tem quantos alunos lá? A nossa média chegou a ter 610. Caramba. Hoje nós estamos numa média de 500, 450 alunos. Tudo voluntário, assim, não tem... Na verdade, hoje são feitas doações de espontânea, porque de uma questão estatutária a gente não pode ter contrapartida, nenhuma ONG. Então, a gente vive como? Então, se você quer doar 100, o outro doa 50, tem pai que doa 10, tem pai que não doa nada. Mas porque não tem condições. Você é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Não significa que você não possa cobrar alguma coisa. Aí é que é um contraditório imenso, né? As ONGs, as organizações não governamentais, elas não podem ter contrapartida, porque ela é uma questão social. Então, ela já é criada para atender a necessidade das pessoas que estão numa situação vulnerável. Apesar de ser organização não governamental, mas a maioria recebe dinheiro do governo, né? Sim, porque na verdade não deixa de ser uma extensão do braço do poder público. E o poder público não... Então, algumas, por exemplo, na gestão anterior eu tive um convênio, participei de um chamamento público. Nessa não reconheceu o Músicos do Futuro. Não reconheceu por que razão? Por uma questão política. Falaram que eles iam montar a própria escola do município. Nossa, que horror.
E mandam os munícipes lá no Músicos do Futuro, porque eles não têm escola municipal de música. E não Ué, tem, iam fazer, não tiraram você, iam fazer escola, não fizeram, e não ajudaram. e agora eles mandam para lá e não ajudam. Não ajuda. Mas isso aí é o país inteiro. É o contraditório sobre o contraditório, né? Mas não vem ao caso. E tem pessoas como você que, independente, né, apesar de tudo isso, continua fazendo o trabalho. Né, João, tem milhares de pessoas igual o Músicos do Futuro. Esse Brasil, você pega Nordeste, tem muita gente que ainda acredita no próximo. Muita gente. Tem pessoas que vivem a vida fazendo marmitex e doando. Porque essas pessoas já entenderam o desapego. Nós não vamos levar nada aqui. O nosso crescimento é usufruir disso. Sim. E a evolução espiritual. Meu ponto de vista. Então você pega qualquer pessoa que, por mais ela possa ter dinheiro, você dá uma olhadinha em volta do caixão para ver o que está sendo levado. Nada, né? Nada. Mas só que não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar para constituir. Nós temos que conquistar, viver, aproveitar, já que o nosso Pai é o dono do ouro e da prata, a gente vai usufruir da riqueza que Ele nos dá. Agora, só que é difícil você perceber que tem pessoas que elas não reagem, porque também não é cultural. O problema é do outro, não é meu. Verdade. Né? Então, Músicos do Futuro, eu entendi que eu poderia mudar vidas por meio daquilo que eu estava fazendo. E estou completamente realizado. Eu acho que eu não preciso provar mais nada para ninguém, porque eu não preciso. Não preciso. Na verdade, é o que eu digo sempre, né? Deus usa a gente cria, faz e vai ficar o legado para que alguém possa dar continuidade. Vale a pena investir nas pessoas, vale a pena ver a transformação. E o Músicos do Futuro transformou muitas vidas. Ok, Músicos do Futuro está lá em Taboão da Serra. Eu, particularmente, ouvi falar agora, né, que a gente começou a falar com o pessoal da Zione e tal, que indicou, mas assim, só se outras pessoas aqui conhecem, mas acaba que a gente não... se torna muito pequeno, né, João? Pela dimensão do país e tudo mais, né? Mas, para quem quiser ver, buscar Músicos do Futuro nas redes sociais, jogar o Google já coloca, porque é bem visto, né? O YouTube, os vídeos, os concertos. Então, é uma instituição muito proativa. Muito proativa. A gente, a todo momento, está fazendo algo. Então, você é o fundador e o presidente, enfim. Na verdade, mas tem outros. Hoje eu sou fundador emérito, né? Tá. Tenho uma diretoria, né? Mas a minha essência está lá dentro, né? Eu tenho a preocupação, na hora que eu partir, as pessoas não entenderem a minha essência. Então, praticamente, existe a diretoria, mas a diretoria, hoje eu tenho uma carta dizendo, o maestro tem que fazer, porque a essência está nele, né? E por que eu não posso continuar ad eterno dentro da presidência? Porque, na verdade, eu tenho minha vida, já assumi cargos públicos, eu não posso. Entendi. Entende? Então, a associação, ela depende de mim dentro daquilo que está dentro de mim. O amor pelas pessoas, de fazer as coisas acontecerem. Mas ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem uma vida que ela precisa dar resultados para ela viver, para ela poder atender. Essa que é a função de uma empresa, né? Mas ela é uma empresa diferente. Ela é uma empresa que ela não vende nada. Ela trabalha com sonhos. Ela transforma a vida, tira as pessoas da depressão. Então ela não vende, ela não fabrica tampinha para colocar nessa garrafa. Sim. Então ela depende de apoio, ela depende de ajuda, ela depende de uma pessoa que lança o CPF dela na nossa nota fiscal paulista e diretamente está lá, manda para o CNPJ da associação. Né? Porque a pessoa ela pode cadastrar e está lá, doação automática. Sim. Colocam no CNPJ do Músicos. Toda vez que comprou uma garrafinha, falou, não, quer nota? Quero. Quando lança o CPF dela, não, CPF. O CPF dela, lá tem a opção doação automática, aí com o CNPJ. Então, ela pede, no CPF dela, automaticamente vai para o CNPJ. Não sabia disso, não. É uma das formas, né? É muito triste tudo isso, João. Você citou agora há pouco, em relação às parcerias, por que existe essas instituições? Pela ausência do poder público, seja municipal, estadual ou federal. E até inteligente, porque se você tem hoje uma instituição particular, aos finais de semana,
Você traz a comunidade, o poder público ajuda de alguma forma a fazer a zeladoria do prédio, mas é particular, mas você está atendendo a municipalidade. Você está ajudando. Por quê? Você tem um prédio já. Agora, você imagina, hoje, o poder público municipal de Taboão da Serra tem que construir um prédio para ter uma escola de música. Eu já tenho uma escola de música com a experiência de quase 30 anos. É só fazer o quê? A parceria. Você tem um método, então? Sim, né? Uma experiência, uma vida. Por exemplo, você tem pianos, Músicos do Futuro tem pianos, Músicos do Futuro tem os instrumentos. Então, você teria que comprar piano, você teria que comprar instrumento, você tem que fazer o espaço, deixar ele adequado para uma escola de música e tudo mais, né? Então, são vários problemas que eu coloquei anteriormente que vão se encaixando. Vão se encaixando. E essa necessidade, esse buraco que fica socialmente dizendo, são onde os líderes comunitários vão querer ajudar a comunidade. Então, você tem uma comunidade que vai cuidar do reciclável, você tem uma comunidade de caiçaras que tem a preocupação com o espaço daquilo que eles exploram, então, seja na pesca, então eles vão ter um movimento para cuidar daquela região, então se cria uma ONG para cuidar daquele espaço, porque, na verdade, o poder público muitas vezes não chega. Eu diria muitas vezes não, 90% não vai chegar. Para descobrir onde é que o poder público chega, porque parece que não chega em lugar nenhum. Todo lugar que você vai, onde o poder público deveria estar, que afinal de contas ele tira bastante do contribuinte, ele nunca está. Sempre tem alguém fazendo um projeto, levando alguma coisa diferente, né? Ô João, na minha vida, Deus criou o mundo por meio do amor. Ele amou a humanidade de tal maneira que entregou o próprio filho dele. Sim. Amor. Amor. Não há outro caminho. Então, quando se trata em poder público, aqueles que são gestores, que amam pessoa, eu já vi várias cidades, e a gente tem, não precisa citar nomes, aonde você fala, cara, que cidade? Você vai ver um grande prefeito. O cara ama a cidade, ama o povo da cidade. Agora, quando não existe amor por pessoas, vai existir amor pelos interesses. E aí são eles diversos. Disseram que na última eleição o amor venceu, né? Não sei. Acho que não. Não sei. Acho que não venceu, não. Você também tem um projeto, né? Amigos do Lar. Amor. Como é que funciona esse projeto? Eu tive que pará-lo. Eu fiquei 9 anos recolhendo móveis, eletrodomésticos e doando para as famílias. Eu chamava de correção social. Eu diria que lá na Europa, ou de uma forma nos países do primeiro mundo, a gente poderia dizer que o lixo poderia ser luxo. Aqui, o lixo poderia ser luxo, e ele é luxo. Lá fora, eles não chamam nada de lixo. Tudo se torna matéria, né? Sim. Então, se a gente pegar hoje todos os nossos aterros, lixões, você vai ver que nós estamos aí, talvez de 5% a 7% dentro do processo de reciclagem. Tem lugares aí, tem países que os caras já estão na casa de 90% de aproveitamento de tudo. João, educação. Educação ecológica. Vamos entrar de novo na educação. Cultural. As pessoas perguntam para mim assim, em casa, no Músicos do Futuro, já faz mais de 15 anos, talvez 18 anos, eu já me perdia, que não se usa copo descartável. As crianças falam, maestro não gosta, aí jogaram na minha conta isso, né? Mas eu ensinei que poderia trazer, então, essas garrafinhas enche. Não há o porquê de usar copo descartável. É verdade. A escola, cada um traz sua garrafa. Ah, mas a escola está economizando? Não, a escola não é que é uma questão de economia. É uma questão de desperdício. Sim. Não há necessidade. Não, então põe um monte de garrafa. Lá eu tenho um tanque, literalmente um tanque, um monte de copinhos. E a bucha e o detergente. Quem não trouxe a garrafinha, lava o copo e toma água. No Músicos do Futuro, nós chegamos a 10 anos que não se usa canudinho nos eventos e tudo mais. A gente recolhe óleo de cozinha, latinhas. Agora, tanto é que você vai ver a cor do Músicos do Futuro, a nossa logo, ela é verde. Sim. Porque sempre eu estive vinculando o Músicos do Futuro, formando os músicos do amanhã de uma forma consciente. Então a gente teve horta educativa durante um bom tempo. Hoje eu não tenho mais,
Depois da pandemia, perdemos muitas coisas, porque nós perdemos apoio, ficou muito difícil. Tá? Então, eu sempre tive essa preocupação. E o Amigos do Lar, para mim, sempre foi uma correção social. Então, eu cheguei a colocar sofá dentro de casas de comunidade, onde as crianças estavam sentadas no chão. Eu não estou falando a 3.000 quilômetros daqui. Eu estou falando de 20 quilômetros do centro de Taboão da Serra, de São Paulo, Sim. da Praça da Serra. Uhum. Mas é o que você mesmo falou, né? A gente sempre acha que o problema é do outro, né? O problema é que o governo não faz e aí... o governo não faz, né? Eu pago imposto, e ninguém faz nada. Né? Ninguém faz nada não, muita gente não faz nada, a gente só olha. É complicado mesmo, um monte de coisa, né? E a gente vive experiências de dizer, ouvir testemunhos de menina que, não vem ao caso, né? Mas dentro desse processo nosso educacional, o irmão abusa 3 anos. Hoje já é uma mulher sofrida psicologicamente. Dá para entender que loucura é essa que nós estamos vivendo? Então, eu na Associação Músicos do Futuro, fiz um almoço agora para os professores no sábado. Eu trago tudo isso, a reflexão, a gente se emociona, a gente entende, e todo mundo vem com a faca nos dentes para poder transformar. Não é o dinheiro em si, o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Porque você tem que reativar isso, tem que deixar orgânico esse prazer de vir, de sorrir, de transformar. Na sala de aula, aqui na escola, você vai ver quantos problemas se você levantar. Se você tiver uma psicopedagoga, não sei se está aqui. Temos. Então, você vai ver o que é Atende psicopedagoga. todo dia. Então você vai ver o tanto de problemas. E a gente acha que o problema ele é a falta de dinheiro. Nem sempre, né, João? Eu diria que 90% não seria a falta de dinheiro. Para todos nós. O maior problema nosso, ele se trata dos afetos. Com certeza. Dos afetos. Do amar. Do Sim, acreditar. Nós vivemos um mundo extremamente individualista, né? Cada um cuida do seu problema, né? Cada um do seu quadradinho e às vezes no nosso lado tem gente passando por muito problema. Mas também tem o fato de que muita gente não gosta de ser incomodado ou não quer se abrir, ou se você vai falar, você está invadindo, enfim. Olha, o Amigos do Lar, chegou uma época, eu acho que eu doei umas 20 geladeiras. Caramba. Cara, que coisa maluca. Você então. chega... Só que assim, aí é que tá também, eu posso dar testemunhos aqui tristes da pessoa que me ligava, eu tinha uma caminhonete para isso. Eu tive que vender. Mas chorei quando vendi essa caminhonete. Porque eu sabia que era um meio de transporte que transformava as vidas das pessoas. Sim. Então, tudo, eu colocava meu combustível, eu que colocava a caminhonete, eu que fazia... Então, eu teria que ter recursos para isso, né? Só que assim, lamentavelmente, pessoas me ligavam, tem uma geladeira para me buscar. Eu cheguei a pegar a geladeira e passar no ferro velho. Né? Porque as pessoas não entenderam que quando você vai comprar, e quando você vai comprar uma bolacha para doar para uma criança, a pessoa pega que está em promoção. Qual a bolacha que você comeria, né, João? Fala, cara, eu gosto dessa aqui, ó, tá R$12 o pacotinho. Compra ela e doa para as crianças. Verdade. Você vai comprar bolacha de R$1 porque ela está em promoção? Isso não é gesto generoso de forma alguma. Isso, na verdade, é algo, é um gesto de falar, olha, tamo aí. Né? Não, quer dizer, também se ficar falando tudo que a gente pensa, acaba trazendo para a gente. Eu quero colocar aqui que é a maneira que eu vivo, a maneira que eu enxergo. E digo que de 0 a 10, eu acho que eu cheguei a meio de 1. Em termos daquilo que eu poderia fazer. A gente não consegue realizar, a gente sonha, né? Mas eu sou feliz e estou preparado para a morte, eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mesmo com a minha idade. Como diz Miguel de Cervantes, já vivi 100 anos. Já vivi muito, viu? Né? Com 53 anos que eu vou fazer. Tá bom, eu não fiz. Se você é meio, eu sou... Nada. Meio do seu meio, entendeu? Mas você não idealizou? Você não se sente feliz por tudo que já foi constituído? Com certeza. A gente quer fazer mais, mas muitas vezes o pessoal não entende. Né? Mas não então, entende. mas isso é complicado. Eles nunca vão entender. Para que o inimigo veio ao mundo? Matar, roubar e destruir. Ele veio para conspirar. Então você vai ter 2 pessoas que vão falar parabéns, João, por tudo que você fez, a sua transparência, tudo. E 9
de 10 vão dizer assim, não, tá ficando rico, o objetivo é isso. Não, Paciência, não, paciência. Exatamente. Bom, e tocamos a vida. Tá, Músicos do Futuro, então, tá lá em Taboão da Serra. Taboão da Serra, né? Taboão da Serra. Tem o Instagram, né? Vai ser colocado Insta, aí a tarjinha aí. Facebook. Né? Não vamos só extrair do Músicos do Futuro, né? Mas a ideia também é que conheça o projeto para poder ajudar, né? Okay. E assim, nós temos aqui alguma coisa, não está bem longe disso aqui, mas a gente procura ensinar música para as crianças e, enfim, tem algumas outras atividades artísticas aí. Mas eu acho que a gente poderia ter falado até mais do que a arte pode fazer para transformar as pessoas, mas eu acho que a gente tem que incentivar, sim. Né? Tem aquele estigma que a gente falou, né? Que a arte normalmente é mal vista, né? Como você falou, né? Na verdade, ela vai enxergar isso, né? Socialmente vai enxergar porque isso vem do próprio inimigo querer destruir algo que transformaria socialmente. A escola seria completamente diferente se a comunidade respirasse arte. Não tenho dúvidas. Possa fazer experiência. Eu mudaria de nome se você viver. Você vai ver que a escola, quando eles colocam a escola dele de forma possessiva, dentro de um pronome, a minha escola tem teatro. A minha escola tem banda. Na minha escola, a gente tem sarau. Eles tomam posse e passa a fazer da escola, de fato, algo prazeroso. Com certeza. Não tenha dúvida disso. E por que não entende isso? Porque, na verdade, todas as escolas, de uma forma geral, e me perdoe a minha colocação, né? Eu vejo que você tem aí essa preocupação de trazer a arte dentro da escola, tem a preocupação de fazer algo diferente, porque eu já percebi que é diferente. Logo adentrar na escola, percebe tudo organizado, tudo. Então, quando você vê isso, você traz luz. Já começamos bem. A organização, ela traz luz. Sim. Né? Então, quando a gente tem essa preocupação de cuidar da arte, você cuida da espécie humana. Então, tudo se torna mais leve para os educadores e para os educandos. Se torna tudo mais leve. Então, essa questão da gente, ainda muitas escolas, e me perdoe mais uma vez, de uma forma conteudista, e você pode depurar isso e falar assim, filho, faz aqui para mim uma redação aqui, 15 linhas. Você pode espremer, não sai. Porque, na verdade, o conteúdo não fez com que eles pensassem. Sim. Eles precisam pensar. Então, eu tenho colocado tudo isso. Nossa, cada coisa linda que eu vivo dentro do Músicos do Futuro. E olhem, aí você vê, parece que o rato sempre sente o cheiro do gato. Eu estou subindo, se eu for à padaria, estou subindo pela calçada, estão conversando no pátio. As meninas falam, maestro do céu. E eu beijo no rosto, todos eles me abraçam. Tem meninas que me beijam que nunca beijou o pai. Então a educação não é feita de uma forma onde você usa com autoridade e ser autoritário. Eu uso da minha autoridade. Sim. Então, quando eu falo, eu vim aqui para fazer aquilo que não é como eu quero, mas como tem que ser. Eles já têm isso na ponta da linha. Gente, não é como você quer, né, maestro? Mas como tem que ser. Os resultados, está aí, é só ver nas redes sociais nossos, coros e tudo. Você vê outra realidade. Você não vai ouvir gíria lá dentro. Legal. Por quê? Porque, na verdade, a atmosfera ela não proporciona isso. Eu fui fazer um concerto numa faculdade, que não vem ao caso, é uma apresentação de coral. A pedido dos escoteiros. Era uma festa muito importante dos escoteiros. E nós fomos. João, eles foram cantando as músicas do coro. E aquele silêncio dentro do ônibus. Aí os pais ouvindo, daqui a pouquinho, eles vieram cantando. E vem cantando em inglês, vem as peças que eles... Aí eu falei, cara, que bárbaro. Eles não vieram, sabe, falando palavrões. Sim. Eles vieram cantando, foram cantando e voltaram cantando. Que legal, né? Esse é o sonho nosso, entendeu? Você não precisa de palavrão, não precisa de gírias baixas, nada disso aí, né? O ambiente pode ser muito diferente. Educacional. Está nas nossas mãos. A gente não pode desistir. Quando eu comecei o Músicos do Futuro, eu comecei dentro de uma escola e utilizei um banheiro que entrava 3 e tinha que sair 4.
eu disputava com caixas de papelão o espaço. E dos 3, os 3 hoje são profissionais de grandes orquestras. Legal, né? Interessante, né? Todo mundo que você ouve história que tem sucesso e fez alguma coisa pela sociedade sempre veio de uma formação humilde, né? E teve que lutar para chegar lá porque fácil nada acontece. Né? Existem as exceções também. Né? Existem pessoas que vêm... eu tenho pessoas que passaram até, e tem muito agora, e passaram por lá. E não conseguem olhar para trás. Talvez algum bloqueio. Porque o certo de cada aluno que passa pelos Músicos do Futuro seria devolver pelo menos o nome para os Músicos do Futuro. E como se devolveria isso, João? No seu currículo. Estudei na Associação Músicos do Futuro por 10 anos, 8 anos, 9 anos. E às vezes você vê que a pessoa coloca no currículo N lugares importantes. Mas às vezes pode ser que tenha vergonha de dizer que estudou no Músicos do Futuro. Não dá para saber, né? Mas a gente pega os currículos, a gente consegue enxergar. Hoje você consegue levantar a capivara de qualquer Não, mas legal. Eu achei interessante o seu trabalho. A gente vem muitas pessoas aqui e falam sobre trabalhos sociais que eles têm feito e tal. Eu gostaria de abraçar todos, entendeu? Botar sim. Aqui e tal, mas nem sempre dá, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, né? A gente As tem pessoas precisam conhecer, né, João? Exatamente. Só o fato de conhecer, já para mim, já é importante. Tá bom, muito obrigado aí pela sua presença. Gostei bastante do seu trabalho, é uma coisa importantíssima, né? Trabalhar com as outras pessoas, ajudar, né? A gente tem que realmente sair de olhar para nós mesmos e começar a olhar para o próximo, né? A Bíblia mesmo já fala, mas não é fácil, né? Não. Por isso que Jesus disse que a gente tem que escolher a porta estreita, né? Sim. Que é difícil. Quer chegar lá, é um caminho difícil. E muito espinho, né, João? Muito espinhoso, exatamente. Muito espinhoso. Não tenha dúvida. Eu agradeço o convite mais uma vez, viu? E me coloco à disposição sempre no que precisar. Sim. Tá bem? A associação é fácil de encontrar, Músicos do Futuro, né? Então, colocou no Google, a Fefuxa, ela sempre me ajudou na associação, né? Então, eu falo, como que faz? Porque eu sou ótimo com tecnologia, né? Mas Músicos do Futuro eu aprendi que já vai direto para o Instagram, já acha aí, né? Então, Músicos do Futuro, né? Essa marca, mais da metade da minha vida, João, estará. 28 anos, Sim, vou fazer 53. Mais a metade. É isso aí. Tá bem? Tá bom, maestro. Parabéns pelo Obrigado, seu querido. trabalho e vamos ver o que a gente consegue apoiar, né? Opa, obrigado. Seja através do podcast, divulgação e, enfim, outros detalhes. E sucesso ao podcast. Obrigado, viu? Vamos lá, vamos seguindo. Bom, muito obrigado a você que esteve aí conosco, assistiu a esse episódio, né? Espetáculo. Esse episódio. Não, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar e divulgar, né, esse podcast para que mais pessoas tenham acesso às informações que nós estamos passando aqui, tá bom? Até o próximo, muito obrigado.